O que eu vou te entregar agora vai te permitir criar conteúdo de verdade, de alto valor agregado, atrair seguidores qualificados e trabalhar uma marca forte no Instagram. Tudo gratuitamente, desde o zero até o layout pronto. Até as imagens vamos criar aqui juntos. Vamos lá então. Então esse aqui é o passo a passo para você começar a criar conteúdo autêntico com o ChatGPT. O que você vai fazer? Primeiro vai introduzir, dizer o sistema que você quer trabalhar junto com ele para criar conteúdo. Então o primeiro prompt é: preciso produzir conteúdos relevantes e autênticos para um Instagram de, mais uma vez, nutrição fitness, o nicho que eu estou usando como exemplo. Você coloca o seu nicho. Me diga exatamente o que você precisa para juntos criarmos bons conteúdos com foco em gerar valor real para os seguidores. Você pode estar se perguntando o que são, né, as estrelinhas aqui, os asteriscos em gerar valor. Isso aqui é uma ênfase no texto, né? O que a gente chama de markdown. Isso aqui equivale ao negrito. A gente enxerga os asteriscos, mas o sistema entende que esse texto está em negrito, que é uma ênfase. Vamos criar carrosséis, roteiros para Reels, Stories, legendas e mais. Me diga exatamente o que precisa em um briefing objetivo. Então o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai dar ao ChatGPT exatamente as informações que ele precisa para começarmos a criar juntos dentro de um processo autoral. E aí deixa de ser somente ele pegando um amontoado de informações de coisas que estão nos dados de treinamento ou na internet e jogando para você do mesmo jeito que ele faz para todas as outras pessoas que estão usando o ChatGPT nesse exato momento para criar post para a internet. Ele deixa de operar dessa forma e começa a operar dentro de um fluxo de trabalho coerente. E à medida que você for mantendo e alimentando esse chat, solicitando novos posts e interagindo dentro desse chat, mais autoral o teu conteúdo vai ficando, melhor o teu conteúdo vai ficando. Quando você contrata um designer, um social media, uma pessoa para trabalhar a tua marca ali no Instagram, essa pessoa vai fazer um briefing, né? Vai pedir para você informações para que ela possa trabalhar de maneira alinhada. Então é exatamente isso que você vai colocar aqui para o ChatGPT. Então ele começou solicitando vários blocos de informação, objetivo, público-alvo, autoridade, várias coisas, mas eu enxuguei isso aqui para apenas 4 blocos de informação, tá? Porque eu sei que no primeiro momento não é isso aqui que vai fazer a diferença. Formatos prioritários, colocar aqui a identidade visual, frequência e capacidade, concorrência e inspirações, CTA, não é isso aqui que vai fazer a diferença nesse momento. Então o que foi que eu disse para o sistema? Neste momento vamos focar nos 4 primeiros blocos de informação. Agora estruture melhor seu briefing para que eu possa fazer o seguinte: copiar e colar no campo de mensagem sem quebra de formatação, responder e te devolver. Então no material que eu vou deixar aí na descrição já vai ter isso aqui e essa segunda parte, que é uma parte de refino do prompt, tá? Interação com a inteligência artificial é isso, refinando, ajustando, você vai trabalhando junto com o modelo. Então perfeito, aqui está o briefing estruturado com blocos diretos e objetivos. Primeiro, objetivos do perfil, público-alvo, autoridade e posicionamento e conteúdos-chave. Eu vou te mostrar agora isso aqui preenchido, tá? Para você saber exatamente como você deve fazer as respostas. Lembrando, muita gente não tem isso daqui, né? A persona criada, os ideais, os objetivos do público, idade, etc. E eu também não tinha na hora de criar isso aqui, e nutrição fitness não é meu nicho, eu não tenho nenhuma conta no Instagram sobre isso, e vou te mostrar o que eu fiz, né, para responder tudo isso aqui, mesmo sem ter as respostas. E aqui eu já mandei para ele, ó, tudo respondido. E como foi que eu preenchi? Simples, copiei tudo isso daqui, colei em um novo chat, né? Escrevi primeiro: preencha para mim esse briefing com todas as informações que são as mais comuns neste segmento. O próprio ChatGPT preencheu todo o briefing para mim, respondeu todo o briefing para mim, e eu voltei para cá com ele todo respondido. Então ele me deu aqui a resposta, por exemplo: qual é o foco principal do Instagram? E aí o próprio chat respondeu para mim: educação prática em nutrição e treino de força para adultos ocupados, construção de autoridade baseada em ciência, sem jargão, lifestyle moderado, bastidores reais de consulta e rotina, captação ética de pacientes para atendimentos online e presenciais, persona do criador, um nutricionista clínico esportivo, 31 anos, CRN ativo, enfim. E se eu estivesse fazendo para mim, né, para o meu próprio Instagram, para minha marca, eu faria desse jeito.
colocaria no ChatGPT, deixaria ele responder e depois eu compararia com as minhas respostas, manteria as questões que para mim são invioláveis, que mesmo que o ChatGPT responda de maneira mais contextualizada, eu não quero que mexa o meu propósito, a maneira como eu falo, a maneira como eu me expresso, o tom de voz, essas coisas. Eu não quero que o ChatGPT nem mexa nisso, porque isso sou eu e eu quero que os conteúdos sejam autênticos, sejam reais. Então, nisso aí eu manteria do meu jeito, com o que eu escrevi, mas várias coisas, né, eu usaria aqui da própria inteligência artificial. Quais temas não podem faltar? Que ele criou vários, ó. Isso aqui é excelente. Existem temas que devem ser evitados, e aí também ele criou vários aqui que muitos a gente não pensa, nem passa pela nossa cabeça, enfim. Ok, estão conseguindo acompanhar até aqui? Simples, né? É tudo copiou e colou até agora. Basicamente o que a gente fez foi editar o briefing que o ChatGPT fez. Os prompts eu vou deixar aí na descrição para você baixar. Ele vai te dar essa listazinha aqui de 4 blocos de pergunta. Você vai copiar esses 4 blocos de pergunta, cola no chat, pede que o próprio ChatGPT responda, um outro chat, não esse daqui, pede que o ChatGPT responda para você, né, e depois edita e traz para cá, devolve para o sistema, beleza? A gente vai junto aqui, vou te mostrar a geração de imagem e um post feito, fiz um design rapidinho, super simples, você vai ver, tá? Continua aqui, vai acompanhando, porque isso aqui é muito importante, você só faz esse processo uma vez. E eu fiz tudo isso aqui com o ChatGPT 5 Auto, né, o automático, que é a mesma versão que você tem acesso gratuitamente. Então eu coloquei aqui todo o material respondido e disse para ele: não crie nenhum conteúdo ainda, apenas confirme que compreendeu tudo. Os conteúdos faremos um a um posteriormente, mas é importante para ele não sair já gerando conteúdo, senão assim que você envia as respostas, ele sai gerando conteúdo antes de você dar mais algum direcionamento. Então li todo o briefing e compreendi perfeitamente. E aí agora ele vai começar a criar para você, para a tua marca, com o teu estilo, com o teu jeito, com as informações que você alimentou e não mais de maneira dispersa e genérica. E aí ele já sugeriu: quer começar pela linha de carrosséis educativos ou prefere abrir um roteiro de Reels já no tom que definimos? Então eu mandei aqui: não vamos criar linha de conteúdos agora, vamos criar cada post de forma individual com valor agregado e autenticidade. Liste 5 bons temas para avaliarmos, e aí sim, temas. Liste temas, vamos escolher um tema e vamos produzir. Aqui estão 5 bons temas iniciais alinhados ao briefing que você me passou. Primeiro tema: carboidrato à noite engorda? Desmistificação prática, mostrando que o carboidrato não é o vilão. O que importa é o contexto calórico, qualidade e ajuste individual. Explicação simples com base científica. Tópico 2. 3 passos para montar um prato equilibrado em menos de 5 minutos. Guia visual de porções. Enfim, suplementação básica, contextualizado também. Fome noturna, contextualizado. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso aqui, ó, esses 5 temas, eles são realmente interessantes. Eles são realmente algo que chamam a atenção, que do jeito que está colocado, a maneira como está colocado, chamaria a minha atenção. Eu pararia para olhar. E por que está interessante? Porque juntou o melhor que a inteligência artificial pode fazer, que é processar informação, gerar volume, estratégia, etc., com essência, com conteúdo real, com conteúdo que vem de fora para dentro, que é você que traz para o sistema. Beleza? Essa parte aqui é muito importante, tá? Para você criar um conteúdo realmente direcionado e mais autêntico com a inteligência artificial. Então aqui eu mando: ótimo, vamos criar um carrossel de 6 slides com o tema 1, sendo o último slide a conclusão do conteúdo mais a CTA para o direct, mais a chamada para a ação, né? CTA, Call to Action, chamada para a ação para o direct. Você deve fazer essa transição de maneira estratégica para não criar um CTA genérico. É um CTA dentro do conteúdo e não o contrário. Coloco aqui entre asteriscos: siga o briefing, e aí gere também uma legenda complementar ao conteúdo do carrossel, fazendo um comentário em primeira pessoa sem repetir exatamente o que já está no conteúdo e reforçando a CTA. Crie boas hashtags, todas em minúsculo. E aí evite travessões no seu texto. Um clássico de texto de inteligência artificial. Você vê um texto cheio de travessão na internet, já sabe que foi a IA que escreveu e a pessoa só copiou e colou. Isso aqui é bem interessante, ó, porque eu percebi que evite travessões no seu texto não funciona muito bem. Eu já fiz isso outras vezes. Evite travessões e o sistema coloca. Mas quando eu falo evite travessões e contextualizo por que eu não quero travessões, por exemplo,
Por que eu não quero? Porque isso dá um ar de formalidade que não precisamos, ou seja, isso está fora da nossa estratégia. Prefira ponto e vírgulas e, quando necessário, parênteses. Seu texto deve ser natural. Aí sim o sistema respeita esse comando e ela não trouxe nenhum travessão no texto principal. E aí só um parêntese, né? Você pode pensar, putz, eu estou vendo que o processo está indo para um carrossel, mas o meu negócio é mais Reels mesmo, é mais fazer vídeo. Você viria aqui, ó, lá naquela parte onde está o que você quer fazer, quer começar pela linha de carrosséis ou abrir um roteiro de Reels. Você já seguia por esse caminho aqui, né? Iria pelos Reels e aí ele criaria o roteiro junto com ele também, junto com esse assistente da tua marca, junto com esse chat que virou um social media trabalhando para a tua marca. Mas vamos lá, como é que ficou o carrossel? Carboidrato à noite engorda? Muita gente ainda acredita que comer carboidrato à noite faz ganhar peso, mas a ciência mostra outra história. Veja como o tom está interessante, né? Veja como tá suave, como está fluindo naturalmente, como realmente não parece aquele texto forçado de inteligência artificial. E aí legenda complementando e reforçando, e depois todas as hashtags. Veja também como está tudo bem natural, né? Não parece que foi a inteligência artificial que fez. Você pode copiar, pode colar, e não parece que foi a inteligência artificial que fez. Agora vamos para a geração de imagens, né? Vamos para a parte visual do nosso conteúdo. Vamos pegar aqui, criar algumas boas imagens para poder criar esse post. Douglas, qual que é o segredo para criar boas imagens dentro do próprio chat GPT? Vou mostrar para vocês agora. No mesmo chat, ele terminou de me entregar o carrossel e eu trouxe. Agora precisamos gerar algumas imagens para ilustrar o conteúdo. Vamos criar bonitas fotos hiperrealistas de alimentos com iluminação de estúdio. Todos os alimentos devem estar em cima do mesmo tipo de superfície e sob as mesmas condições de iluminação para mantermos o padrão visual. Sua tarefa agora: gere 3 prompts detalhados conforme o especificado de alimentos ricos em carboidratos. Os prompts serão usados no gerador de imagens do GPT-4o. Otimize para ele. E a geração de imagens precisa também ser em um outro chat. Crie um novo chat só para isso. Não tenha medo de gastar chats, de abrir novas conversas, tá? Não polua a sua janela de contexto com vários tipos de coisa, porque o sistema começa a se perder. Então aquela parte de responder o briefing eu fiz separado, a geração de imagens eu faço separado, e aqui eu mantive só o essencial. O trabalho dele nessa conversa aqui é criar, é ser criativo, é criar bons conteúdos. Então eu não misturo as coisas, né? E assim a gente ganha em coerência, a gente usa o sistema de maneira otimizada. Ele trouxe aqui os prompts, então fui lá, copiei exatamente do jeito que estava, né? Não mexi nenhuma vírgula, copiei, colei aqui na conversa, não vou mandar novamente, mas para vocês verem o que eu fiz, vim aqui e coloquei criar imagem. Então aqui está o nosso arroz, a nossa imagem hiperrealista de arroz, batata doce assada, a massa, né? O macarrão e pão, né? Tudo seguindo o mesmo estilo, tudo sob as mesmas condições de iluminação. Então, só para vocês verem, olha como a inteligência artificial escreve, né? Foto hiperrealista em alta definição de algumas fatias de pão integral fresco dispostas em um prato branco minimalista. Enfim, riqueza de detalhes, coisa que quando a gente está escrevendo prompt para imagem, é difícil detalhar dessa forma. É melhor você dar um contexto geral do que você quer, como eu fiz, e você deixa que ele escreve com todos os detalhes, e aí você vem e cria imagens bonitas e realistas como essas daqui. Agora eu vou te mostrar como eu fiz a parte visual, tá? E eu não fiz nada muito além do que o próprio sistema sugeriu. Quando ele gerou os posts lá no carrossel, na primeira mensagem ele traz: pegue uma imagem bonita de carboidrato e coloque um texto em cima. Foi exatamente isso que eu fiz e já fica suficiente. Precisa de um design decente? Sim. Precisa de um layout decente? Sim. Mas é 80% o texto. É 80% o que você vai escrever. O que vai chamar a atenção das pessoas ou não é o que você vai escrever. A imagem, ela apenas ilustra. A imagem é um recurso de apoio visual. Pelo menos nesse tipo de conteúdo que a gente está fazendo. Então, o que foi que eu fiz? Peguei as imagens que ele trouxe, o texto que ele trouxe, e simplesmente peguei aqui no Canva, ó, uma imagem com uma fonte limpa, clean, joguei aqui em cima, né? Coloquei um tamanho legal, aí aqui estaria o teu logo, então tá aqui.
carboidrato à noite engorda, e atrás uma imagem de carboidrato, uma foto de carboidrato para ilustrar o conteúdo. Segundo card, dividir a tela, né? Vim aqui no Canva, um bloco de texto aqui no canto, né? No canto esquerdo, e a imagem no canto direito, a imagem do lado direito. E mais uma vez, texto e imagem é o suficiente. Você está contextualizando, você está dando o principal aqui que deve estar no teu conteúdo, no que você está escrevendo, e a imagem é um apoio visual da narrativa. Terceiro card, a mesma coisa, só o essencial, imagem de fundo apoiando, um retângulo aqui chapado mesmo e o texto. E aí veja como o visual já fica interessante, já fica suficiente para você estar fazendo uma publicação com uma pegada profissional no teu Instagram, tudo gratuitamente. E aqui você já tem um conteúdo muito bom, um conteúdo relevante, um conteúdo que saiu de um processo criativo verdadeiramente autoral. Como que eu fiz tudo isso aqui? Qual que é a essência? Qual que é o fundamento? Prompt. É tudo sobre prompt, é tudo sobre escrever boas mensagens para a inteligência artificial. Não fique dependente de baixar templates de prompt na internet. Aprenda a interagir com a máquina, aprenda a instruir a inteligência artificial. E é exatamente isso que eu ensino, de maneira que qualquer pessoa consegue aprender nesse outro vídeo, tá? Para você destravar, para você sair do zero e começar a fazer interações ricas com o ChatGPT, o essencial para você fazer boas interações com o ChatGPT. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.